relato sobrenatural em Bebedouro, SP. Bebedouro, uma pacata cidade do interior de São Paulo, é conhecida por suas paisagens tranquilas e moradores amigáveis. No entanto, nas sombras do cotidiano, há histórias que poucos ousam contar. Uma delas é a lenda da casa abandonada, localizada em uma área afastada da cidade, onde o tempo parece ter parado. A casa abandonada é uma antiga mansão construída no final do século XIX, que já foi lar de uma das famílias mais ricas de Bebedouro. A construção imponente, com suas janelas altas e varandas esculpidas em madeira, está agora em ruínas. Desde que o último membro da família morreu, a casa foi abandonada e ficou conhecida como um local amaldiçoado, onde ninguém se atreve a entrar. Os mais velhos contam que, nos dias de tempestade, é possível ouvir gritos e gemidos vindos do interior da casa, como se as paredes estivessem guardando os tormentos dos antigos moradores. Dizem que uma tragédia ocorreu ali, envolvendo a filha mais nova da família, Helena, que foi encontrada morta em seu quarto, sem sinais de violência, mas com uma expressão de terror no rosto. A causa da morte nunca foi esclarecida, e a família foi rapidamente dizimada por doenças e acidentes misteriosos. Em uma noite fria de inverno, um grupo de 4 amigos, curiosos e céticos quanto às histórias, decidiu desafiar o medo e explorar a casa abandonada. Entre eles estavam Lucas, um estudante de arquitetura fascinado por construções antigas, Mariana, uma jornalista investigativa, Rafael, um fotógrafo, e Carla, uma estudante de história. Eles chegaram à casa no final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho sangrento. Ao se aproximarem, sentiram um arrepio subir pela espinha, mas se forçaram a seguir em frente. A porta da casa estava entreaberta, como se esperasse por eles. O interior da casa estava coberto por poeira e teias de aranha, mas ainda era possível ver os restos de uma antiga opulência. Quadros tortos pendiam das paredes, mostrando rostos de pessoas que pareciam observá-los. O chão rangia a cada passo, ecoando pelos corredores vazios. Enquanto exploravam os cômodos, o grupo encontrou um diário antigo, que parecia pertencer a Helena. As páginas amareladas estavam cheias de anotações perturbadoras sobre uma presença sombria que a perseguia, uma entidade que sussurrava seu nome à noite e aparecia em seus pesadelos. O diário terminava abruptamente, com uma frase escrita à pressa: "Ele está aqui." De repente, uma brisa fria varreu a sala, e as velas que haviam acendido se apagaram. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo som de passos no andar de cima. Os amigos se entreolharam, o medo agora evidente em seus rostos, mas decidiram subir as escadas para descobrir a origem do som. No topo da escada, encontraram um quarto trancado. Lucas forçou a porta, que se abriu com um estalo. O quarto estava intacto, como se o tempo não tivesse passado ali. No centro, havia uma cama antiga, e sobre ela, o corpo de uma jovem mulher, vestida com um vestido branco, pálida como cera, os olhos abertos e fixos no teto. Antes que pudessem reagir, a porta se fechou com força, e a temperatura caiu drasticamente. O corpo na cama começou a se mover, levantando-se lentamente, enquanto uma sombra escura se formava ao seu lado. A figura olhou para eles, seus olhos vazios como buracos negros, e sorriu, revelando dentes afiados. Um grito aterrorizante ecoou pela casa, e as luzes se apagaram. Na escuridão, os amigos correram para a saída, sentindo uma presença maligna logo atrás deles, como se as paredes da casa estivessem vivas e tentassem aprisioná-los. Quando finalmente alcançaram a porta e abriram, foram recebidos pela fria brisa da noite. Atrás deles, a casa voltou a ficar em silêncio. Os meses passaram desde a noite fatídica na casa abandonada, e a cidade de Bebedouro voltou à sua rotina pacata. No entanto, o impacto do que aconteceu deixou marcas profundas nos 4 amigos. Lucas, Mariana, Rafael e Carla tentaram seguir em frente, mas o terror daquela noite nunca os deixou. Suas vidas se tornaram um pesadelo constante, com sonhos perturbadores e uma sensação de estar sendo vigiados. Em uma tarde chuvosa, Mariana recebeu uma carta anônima sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto antiga da casa abandonada, com uma mensagem escrita à mão no verso: "Voltem para terminar o que começaram."
O medo e a curiosidade misturaram-se em seu coração, e ela decidiu que precisava entender o que realmente havia acontecido. Mariana entrou em contato com os amigos, que, apesar do receio, concordaram em retornar à casa. Eles precisavam de respostas e estavam determinados a enfrentar seus medos. Prepararam-se para a nova visita com equipamentos de gravação e um gravador de EVP, Electronic Voice Phenomena, para capturar qualquer sinal de atividade sobrenatural. Chegaram à casa abandonada no final da tarde, novamente enfrentando a sensação opressiva de um ambiente que parecia respirar com vida própria. O céu estava encoberto por nuvens escuras, e o vento uivava, trazendo um prenúncio de mais tempestade. A casa parecia ainda mais deteriorada do que da última vez. As paredes estavam cobertas por musgo e as janelas, quebradas. O grupo entrou, com o coração acelerado, e começou a explorar. Enquanto caminhavam pelos corredores, notaram que a atmosfera estava diferente, como se algo estivesse esperando por eles. Enquanto exploravam o andar superior, começaram a ouvir sussurros indistintos e passos ecoando atrás deles. O gravador de EVP capturava sons que não conseguiam identificar, como murmúrios e um nome repetido, Helena. Mariana decidiu retornar ao quarto onde encontraram o corpo de Helena. O quarto estava vazio, mas algo havia mudado. A cama estava arrumada, e o diário de Helena estava agora aberto sobre a mesa. As páginas estavam preenchidas com novas anotações, escritas com uma caligrafia diferente, mais legível. Vocês não podem escapar. Ele está vindo. O grupo se reuniu em torno do diário e tentou decifrar o que estava acontecendo. De repente, as luzes começaram a piscar, e uma presença gelada se fez sentir na sala. Uma sombra escura apareceu na porta, se movendo lentamente em direção a eles. A figura parecia se distorcer e mudar de forma, mas os olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade sinistra. Mariana tentou usar uma câmera para gravar a entidade, enquanto Rafael e Lucas tentavam manter a calma. Carla, sentindo um peso esmagador no peito, começou a chorar, dizendo que a presença estava se alimentando do medo deles. A entidade falou em um tom grave e distorcido: vocês nunca deveriam ter voltado. Agora, vocês serão meus eternamente. O grupo tentou sair da casa, mas as portas se trancaram com força sobrenatural. O ambiente estava se tornando cada vez mais opressivo e os gritos de Helena ecoavam pelas paredes. Eles estavam presos e o desespero tomou conta. Carla, em um ato desesperado, começou a recitar orações, tentando afastar a presença. Lucas usou uma lanterna para iluminar o caminho e encontrou um antigo altar oculto sob o tapete do quarto. O altar estava coberto com símbolos estranhos e um livro empoeirado. Enquanto Lucas tentava entender o que fazer com o livro, Rafael procurou uma maneira de forçar a porta. Mariana gravava tudo, tentando capturar qualquer evidência que pudesse explicar a situação. Depois de muitos momentos de tensão, Lucas encontrou uma referência no livro sobre como expulsar a entidade, envolvendo a realização de um ritual simples com palavras específicas. O grupo seguiu as instruções, e com grande esforço, conseguiu recitar as palavras certas. A presença começou a enfraquecer, e as portas finalmente se abriram. Eles saíram da casa, exaustos e aterrorizados. A entidade gritou de raiva e frustração, mas foi finalmente banida. Após a experiência, os 4 amigos deixaram Bebedouro e tentaram reconstruir suas vidas. A casa abandonada permaneceu em ruínas, com uma nova lenda crescendo a respeito dos eventos que ocorreram ali. A história deles se tornou um aviso para os curiosos que ousassem desenterrar os segredos da mansão. A sensação de ser observado nunca os abandonou completamente, e eles passaram a viver com a constante lembrança de que algumas coisas são melhor deixadas enterradas no passado. A casa abandonada, com seus segredos e mistérios, continuou a ser um lugar que a cidade preferiu esquecer.